Olá, meu aluno, minha aluna. Nesta aula nós veremos derivadas. O problema original dessa matéria se chama problema da reta tangente, que consiste no seguinte: dada uma função f, escolher um ponto sobre o gráfico da função, determinar a inclinação da reta tangente ao gráfico de f naquele ponto. Depois eu volto e explico o problema da reta tangente e qual a sua solução. É que eu quero começar pela história desse assunto. De maneira independente, Newton e Leibniz foram os primeiros a resolver o problema da reta tangente. Eu vou começar falando sobre o Newton. Ele nasceu bem no dia de Natal e muito prematuro. O bebê Newton era tão pequeno que ele cabia em uma pequena panela. Quando ele nasceu, o seu pai já tinha falecido. E quando ele tinha 3 anos, a sua mãe conheceu outro homem e foi morar com ele, de tal maneira que abandonou o filho. Newton foi criado pela avó em uma fazenda. Esse abandono da mãe que o Newton sentiu provavelmente teve grande influência na sua personalidade. A vida toda ele foi solitário e com enorme dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Provavelmente ele nunca namorou, por exemplo. A criança Newton gostava muito de inventar brinquedos, e aquele que eu acho o mais interessante foi um triturador de trigo que era movido por um rato. Newton pegava um rato, amarrava ele, o rato girava e nesse giro um mecanismo era capaz de triturar trigo. Aí um dos brinquedos da criança Newton. O interesse em matemática surgiu em 1663, quando ele pegou um livro de astrologia em mãos. Para entender astrologia, Newton precisou de trigonometria. E do estudo de trigonometria, ele acabou se interessando pela matemática em si. Em 1665, ele foi o primeiro a resolver o problema da reta tangente para uma função f qualquer. Bom, agora é a vez do Leibniz. Aqui nós temos o que provavelmente foi o maior gênio em exatas. Só que aqui do lado nós temos um gênio em exatas e em humanas. Leibniz, além de ser um grande matemático, foi um grande filósofo, por exemplo. Quando criança, sozinho ele aprendeu latim e grego. Ele nasceu na região da atual Alemanha. Se formou em direito e trabalhou como diplomata. Nesse trabalho de diplomata, ele ficava viajando. Em 1672, o Leibniz estava na França e teve aula com um matemático profissional. Então dá para dizer que foi aqui que iniciaram os seus estudos sérios em matemáticas. Logo depois disso, ele trabalhou no problema da reta tangente e o que se pode garantir é que em 1684 ele já tinha resolvido o problema e foi o primeiro a publicar. Esta daqui é a data da primeira publicação sobre cálculo. Então funciona assim. O primeiro a resolver o problema, de fato, foi o Newton, mas o primeiro a publicar foi o Leibniz.
E nós dizemos que os dois resolveram o problema de maneira independente, de tal maneira que são os dois os desenvolvedores do cálculo. Aí, a história por trás, vamos voltar para cá. Dada uma função f, escolhido um ponto, a pergunta é: qual é a inclinação desta reta tangente ao gráfico de f naquele ponto? A solução que se dá é a seguinte: aquilo lá não sabemos fazer, mas nós podemos pegar uma reta secante. Tangente é a reta que toca em apenas um ponto aqui na região. Secante é a reta que corta em dois pontos. Então aqui está o x0, f de x0. Eu vou caminhar h para frente. Aqui está o x0 mais h. Então aqui está a imagem dele. A inclinação da reta secante é bem conhecida. Este aqui é a f de x0 mais h. Este aqui é a f de x0. Se eu fizer esta altura menos esta altura, eu determino este comprimento vertical. E aqui está aquele espaço h que eu caminhei. Aqui está a reta secante. Aqui os dois pontos. A inclinação desta reta é conhecida. Nós dividimos esse valor por este valor. O tamanho em y dividido pelo tamanho em x. O tamanho em y dividido pelo tamanho em x. Quando você olhar para cá, tem que pensar inclinação da reta secante ao gráfico de f. Só que eu quero a reta tangente. Deixa este ponto fixado. Não mexe aqui. Eu vou pegar este ponto e vir arrastando ele em cima da curva até que ele pare aqui embaixo. Pega esse ponto aqui e vem trazendo. Olha, aqui eu já trouxe ele um pouco. Ele estava lá em cima, eu trouxe até aqui. Quando eu pegar este ponto e trouxer ele aqui para cima, o que eu terei é isto daqui. Interpretando de outra forma, este espaço é o h. Eu estou fazendo o h ficar cada vez menor. Olha o h diminuindo. Quando eu trouxer para cá, é quando eu fizer o limite em que aquela distância h foi para zero. A inclinação da reta tangente ao gráfico de f em x0 é o limite quando o h tende a zero desta expressão. Isto é a inclinação da reta secante. Isto é a inclinação da reta tangente. É quando eu faço o h tender a zero, é quando eu pego este ponto e trago aqui para cima. E eu vou dar um nome para isso. Isto se chamará derivada da função f em x0. F' de x0. A derivada da função f em x0 é este limite. E o que é este limite? A inclinação da reta tangente ao gráfico de f em x0. É isso o que é a derivada. Bom, agora você pode me perguntar, tem alguma aplicação ou é só para determinar uma reta tangente? Vou trazer uma primeira aplicação. Aqui eu tenho um carro que se move em linha reta. E aqui eu tenho um gráfico de tempo por posição. Quando eu escolho um valor de tempo, eu sei em que parte da estrada aquele carro está. Então, esse aqui é um gráfico de um carro que se move em linha reta. T por S, tempo por posição. Se eu quiser saber a sua velocidade média, eu preciso determinar a inclinação da reta secante. A inclinação da reta secante se traduz como
cálculo de velocidade média. Então isso aqui é um intervalo de tempo. Neste intervalo de tempo, ele se deslocou isso daqui. Quando eu divido a distância que ele percorreu pelo tempo que ele gastou, eu encontro a velocidade média. E isto daqui é a velocidade do carro naquele instante. A derivada da função tem uma interpretação como sendo a velocidade do carro naquele instante. Então agora eu vou fazer contas. Eu vou pegar isto daqui. E a minha pergunta será: um móvel se desloca em linha reta com posição dada por esta função. Qual sua velocidade instantânea em tempo igual a 1? Quero saber a velocidade naquele instante. Aqui está o limite da derivada, reescrito com outras letras. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho f e x. Aqui é a mesma coisa, só que eu usei t e s. É que t é o tempo e s de t é a posição naquele tempo. Então este é o limite que calcula a velocidade no instante. Vou fazer as contas. A função posição aplicada em t mais h. Isto é a função posição. Eu preciso colocar t mais h aqui. 1 mais 2t mais h ao quadrado. 1 mais 2t mais h ao quadrado. Menos a função posição. 1 mais 2t ao quadrado. Dividido por h. Só assim, ó, sem o limite, isto daqui determina uma velocidade média. Mas como eu vou fazer o h tender a zero, eu vou determinar a velocidade instantânea. 1, 2, t mais h ao quadrado. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Menos 1, menos 2t ao quadrado. Dividido por h. Tem um 2 aqui que multiplica tudo isso. 1, 2t ao quadrado, 2 vezes 2, 4th, 2h ao quadrado, menos 1, menos 2t ao quadrado. Tem 1 aqui e menos 1 aqui. Cancela. 2t ao quadrado aqui, menos 2t ao quadrado aqui. Também cancela. Isto daqui, ó, se cortou. Sobrou este pedaço. 4th mais 2h ao quadrado sobre h. H ao quadrado, h, dá para simplificar. H por h dá 1, sobra só o 4t's. 2h ao quadrado sobre h, sobram 2h's. Esse limite é em h. Eu vou pegar o h igual a 0 e colocar aqui 4t's mais 2 vezes 0, 4t's. Isto daqui é a função que para cada tempo dá a velocidade do carro naquele tempo. Em particular, a pergunta é quando o tempo for 1, coloca o 1 ali. 4 é a velocidade. Então ficou assim. O que é a derivada da função em um ponto? O que é isso? É este limite, que significa inclinação da reta tangente ao gráfico de f naquele ponto. Uma primeira interpretação significa a velocidade instantânea de um carro naquele ponto. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. E é isso daí.